Hoje, em 9 minutos, uma conversa a respeito a algumas reflexões, se possíveis, produzidas pelos eventos recentes que impactaram o Brasil. Nós vamos conversar com o presidente de Sabercultura, mídia ativista, professor Fábio Malini. Fábio, desde a Praça Zaire, lá, desde a Primavera Árabe, essa pedra daqui também estava cantada, não estava? Sim, sem dúvida. Acho que hoje as mobilizações políticas em nível internacional, elas também se desdobram, as pessoas têm informação, inclusive em tempo real, do que está acontecendo no mundo inteiro. Então, se um indígena, né, numa tribo lá do Xingu, né, junto com tantos outros indígenas, começam a produzir conteúdo sobre as suas lutas contra o Belo Monte, coloca na internet, ao mesmo tempo que na Turquia, manifestantes reivindicam que o presidente não islamize o país, né, ou não privatize o espaço urbano, que era o caso lá, o que acontece? Esses dois movimentos, eles estão no mesmo lugar, né, que é a rede, né, e produzindo um grau de comoção pública que faz muitas vezes que mais gente ocupe a rua, mais indígenas possa filmar suas próprias lutas e colocar na rede. Então hoje a gente vive um momento em que a rede ela cria uma topologia em que todos estamos no mesmo plano. Então isso faz modificar a nossa estrutura de percepção sobre um acontecimento público, a nossa percepção sobre o que é narrar um acontecimento público e também a nossa percepção, essa mais importante de todas, a nossa mentalidade política. O que a gente está vendo agora é uma mudança, né, uma abertura para um início, um início de algo que vai se criar cada vez mais no país. Ou seja, nesse momento é um momento mais massivo. Mas agora tende-se as lutas vai ter setorializadas, essa setorialização continua sendo articulada em rede, e isso abre novas pautas, novas agendas, novas relações políticas, e por isso que neste momento os próprios políticos, né, eles estão totalmente acuados e recolhidos, porque eles não estão sabendo o que está acontecendo. Acho que a melhor definição para esse momento agora é de um poeta. Quem está confuso, está bem informado. Quem tem clareza sobre o que é isso, está totalmente desinformado. Não está entendendo de fato. Não está entendendo. Então, estar confuso hoje é uma condição, infelizmente, de estar bem informado, por incrível que pareça. Agora, isso não, essa tsunami de informação permite também, talvez esteja provocando uma obsoletização, até prematura, de toda uma estrutura convencional. Por exemplo, a gente descobriu agora que a agroeletrônica, está todo mundo no espaço virtual. Eu acho que tem acontecido exatamente isso. O Brasil ele ampliou muito o acesso à internet, acesso ao computador de uma população bem grande, né? Ainda bastante gente excluída digitalmente. Mas essa população gigantesca, ela está como na internet? Ela deixou de ser, aspas, indivíduo para virar perfil com suas timelines. Qual a característica do perfil? O perfil ele é marcado por ter seguidores e seguir determinados perfis. Então, quando você publica alguma coisa na internet, o seu seguidor sabe imediatamente o que você publicou, né? Se não souber naquele momento, ele vai, daqui a pouco sabe, né? E se alguém que você goste publica alguma coisa, você naquele exato momento sabe. Então você pode compartilhar aquilo que o outro publicou. Então essa corrente de publicações gera uma capacidade de espalhamento, da informação, 2, da comoção. Então isso acontece de forma paralela e ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas elas têm informação muito rápida, por isso que quando elas estão lá na passeata, porque é uma geração nova, né, elas vão muitas vezes com frases ditas lá na internet, mostrando que rua e rede agora não tem nenhuma separação, não faz sentido algum a gente já separar o real do virtual. A gente está no mesmo plano e o que precisa ver é que dentro desse mesmo plano há formas políticas que estão lá no século XX, né? Os políticos, por exemplo, que acham que esse lugar é um lugar para falar das suas realizações, né? Para destinar o seu perfil a assessores, né? Para que assessores cuidem disso.
Mas, ao mesmo tempo, tem perfil como, por exemplo, a Dilma Bolada, que é um perfil fictício, que conseguiu agendar com seu 100% dos royalties para a educação a fala da Dilma real. Ou seja, o nível de compartilhamento do queremos 100% dos royalties para a educação foi tão gigantesco na rede que a Dilma fictícia pautou a Dilma real. Então a gente vive esse embaralhamento, que ele é curioso, mas ele tem uma forma de acontecer, que é essa disputa narrativa, né, e também essa ocupação de rua. Isso é um polo. Tem também um outro polo fortíssimo dessa cultura de rede, que é o vazamento. Ou seja, a gente está vivenciando também uma geração que vaza muita informação. Então, muitas vezes, atitudes políticas, né, de determinadas pessoas que não seriam sabidas se a gente não tivesse a digitalização das informações. E aí o que acontece? As informações, geralmente político tem muito inimigo, né, infelizmente, né, ou adversário, e o que tem acontecido é vazamento de informação que gera muito escândalo, muita coisa que na rede também pipoca muito de espalhamento. Então, veja, vazamento, ocupação e a sociedade dos perfis formam um novo marco dessa sociedade em rede que a gente vivencia. Achei interessante a semântica de comoção. Comoção é coemoção, né? É uma emoção grande conjunta, né? Compartilhada, né? É porque a rede tem esse processo de cooperação, né? Ela é uma grande inteligência coletiva, por isso que tem uma relação neural, né? Ou neurológica, né? Então, as pessoas são muito afetadas, né? na rede, né? E isso acaba produzindo determinados efeitos, né? O efeito de onda, que as pessoas gostam muito de falar, tem muito a ver com a questão da emoção. E essa emoção, ela ganha uma abrangência maior quanto mais intenso for. É como se fosse um gráfico de ruído. Quanto mais ele intenso for, ele vai se alargando. Então, às vezes um equívoco, às vezes um testemunho de uma ação violenta, por exemplo, da polícia contra um ativista. Isso, ele é gravado naquele momento e sobe para a internet e se espalha. Isso é interessante porque também a internet está criando o que os espanhóis, estão já há algum tempo em manifestação, chamam de acontecimento alargado, acontecimento aumentado. O acontecimento de rua, ele não dura só aquele momento. O tanto que ele repercute. Exato. Como tem muita gente gravando, o que acontece? Essas pessoas, elas chegam em casa, começam a subir em tempos diferentes. Às vezes, um conteúdo de alto impacto, ele só vai subir no outro dia, à noite. Então, às vezes, agora o assunto ele esfriou. Quando vê, chega esse vídeo, torna tudo quente de novo. Então, o acontecimento, ele é alargado. Isso muda, por exemplo, a gestão de crise, gestão de imagem, gestão de um monte de coisa que, por exemplo, os estrategistas de comunicação política sabiam. Hoje, muda a ideia, inclusive, até de liderança. Por exemplo, na rede, os perfis que não têm muitos seguidores acabam, às vezes, sendo os grandes nomes, né, da divulgação e do compartilhamento. Então, às vezes, não é o jornal o grande alimentador de determinadas controvérsias na rede ou de muita emoção. Às vezes, é um sujeito que tem 100 seguidores, às vezes pode ser um adolescente, às vezes pode ser um ativista. Enfim, o que a gente está vendo também é uma espécie de socialização das lideranças. Ou seja, muitas lideranças. Não é que não existam lideranças. O que existe são muitas lideranças, de vários lugares, com várias pautas. E mais específicas também, né? E mais específicas. Né? E a política, ela trabalha como? Ela trabalha tentando criar consensos. Né? E ao criar consensos, você cria também as lideranças, que vocalizam esses consensos. Só que quem defende educação não são as mesmas pessoas que estão defendendo saúde, muitas vezes. E até porque também essa geração é uma geração de muita especialização, ela é muito inteligente. Né? Então, o que acontece? É melhor você se especializar num tema e lutar em torno dele, do que você se especializar em um monte de coisa e não ter condições de conhecimento para provar para outra pessoa que seu argumento é plausível. Então, por isso também que vai surgindo várias pautas. Então, agora a política ela está desencaixada disso. E por isso que fica difícil, muitas vezes, para quem está, às vezes, no governo, numa empresa, entender o que é isso. Mas eu acho que a solução está dentro da própria sociedade. Eu acho que os políticos, os governos, as corporações,
precisam cada vez mais ficarem abertos a essa modo mais horizontal de se comunicar, de estar com o outro, etc. Rever posturas, né? Rever alguns condicionamentos também que foram se cristalizando ao longo de anos e que nada mudou, né? Ou seja, há uma, digamos assim, uma revogação de muitos paradigmas, né, Fábio? Eu acho que agora, por exemplo, vamos pegar um paradigma que está dentro de um campo que eu participo intensamente, além do ativismo, que é o campo científico. A pessoa que fazia pesquisa há 15 anos atrás, na área de humanidades, por exemplo, ela lidava com casos. Veja, o marketing. O marketing lida com casos, cases. Ou seja, hoje a gente está trabalhando com 1 milhão de tweets, 5 milhões de tweets. A gente está trabalhando com milhares de páginas, milhões de páginas de dados e informações das próprias pessoas, das próprias organizações. Né? Então, por exemplo, às vezes tem um político que diz que sustenta práticas sustentáveis, mas aí você pega uma ferramenta, vai no Twitter dele, né, e pega todas as interações que ele faz, nem é conteúdo, com quem ele se relaciona. E aí você vê que nas relações dele, ele se relaciona intensamente com pessoas ou organizações que têm práticas insustentáveis. Então, aí você torna visível isso, aquele discurso montado ele vai para baixo. Então, acho que esse é um elemento interessante. Veja, a prática científica também hoje tem ferramentas de visualizar as relações das pessoas. Isso muda também a maneira como você pensa a ciência. A ciência sempre foi feita por poucos e isoladamente, igual a política. O que acontece? Hoje, com todo esse aparato de dados, esse volume de dados aí, é exigido da ciência que ela faça conhecimento em público, ou seja, com o público, nessa multiplicidade toda, tal como é exigido da política. Então a gente está vivendo também, não só na política não, a gente está vivendo também na ciência, uma geração que começa a questionar aquela concepção de laboratório, de isolamento. Vou isolar o meu conhecimento da sociedade. Não, você tem que pesquisar em copesquisa. Você tem que estar trabalhando junto com aquilo que você está discutindo, que você está pesquisando, etc. Então, acho que isso que é um elemento novo. A quebra de paradigma está indo para todos os lados. Né? Nosso tempo está encerrado, mas eu convido você a estar conosco na edição de amanhã, quando a gente estará dando continuidade à conversa com o professor de Cybercultura e mídia ativista, Fábio Malini. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a viver.